Nas últimas semanas, nós temos aqui falado sobre a Bíblia, nessa série chamada Tá Explicado. Nós chamamos essa série de Tá Explicado, porque na verdade é que no que diz respeito à Bíblia, nós precisamos de ajuda para explicá-la, é ou não é verdade? Não é fácil entender. Às vezes ela parece até muito confusa. Todos podemos admitir que a Bíblia cria mais perguntas do que ela oferece de respostas, não é? E muitas vezes nós sentimos mais incertos do que quando nós começamos a ler. Por causa disso, a Bíblia precisa de algumas explicações. Mas talvez você não consiga pensar em nada mais chato do que me ouvir aqui explicar sobre a Bíblia. É um texto antigo que parece desconectado da realidade atual. Na verdade, você fica até chocado e chateado e tem que voltar aqui e me ouvir mais uma vez. Ou talvez você não goste da ideia dessa série, porque você espera que as pessoas da igreja falam sobre como a Bíblia é a resposta para todos os seus problemas. Por causa disso, você apenas deve fazer o que ela diz para fazer. Não pense, apenas faça. Não é assim que você ouve? A verdade é que ter uma visão, apenas faça o que ela te diz, é super confuso, já que às vezes a Bíblia diz para fazer algumas coisas que não têm exatamente um sentido lógico para você. Eu sei, porque eu ouço dos meus adolescentes algumas vezes. Ou pode ser que o tópico da Bíblia não lhe interesse porque deveria ser útil, mas você nunca realmente sentiu que é útil para você. Talvez você tenha lido certos versículos e eles nunca significaram nada para você, ou não te ajudaram muito nos problemas da sua vida que você está vivendo. Aparentemente, as pessoas falam sobre como a Bíblia é útil e te ajuda, mas para muitos de vocês, isso é difícil de se ver, eu entendo. Como algo escrito há tanto tempo atrás é útil para a minha vida agora? Por que tem que ser tão complicado de entender a Bíblia? Se a Bíblia parece ser relevante para a sua vida atual, é muito confuso entender e se não se mostrou útil no passado, então por que ela é tão importante para as pessoas que seguem a Jesus? O que exatamente estaremos perdendo se a gente não ler a Bíblia? Enquanto a gente se prepara para encerrar essa série, eu quero olhar para um versículo da Bíblia que pode nos ajudar a termos uma melhor compreensão do porquê a Bíblia ser útil para nós como seguidores de Jesus. E é um versículo encontrado lá escondido em uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Paulo foi como um mentor para Timóteo, um treinador. Timóteo era muito mais jovem do que Paulo e Timóteo foi encarregado de ajudar a liderar e desenvolver os seguidores de Jesus lá na igreja antiga. É por isso que Paulo ele enviava cartas a Timóteo, instruindo ele sobre o que fazer, no que se tratava de liderar a igreja. Paulo era tipo assim, sabe, o mestre Yoda para Timóteo. Quando Paulo escreveu essas palavras a Timóteo, ele estava na prisão. E por causa do Estado de Roma na época, a sua vida estava
provavelmente, gente, chegando ao fim. O Nero, que governava Roma naquela época, ele era corrupto, cruel, e ele era conhecido por perseguir os cristãos. Então, com isso em mente, pensa, Paulo provavelmente ele sentiu que a sua vida poderia acabar a qualquer momento. Então, assim, eu fico imaginando que Paulo escreveu com uma certa pressão ou urgência para ter certeza de que Timóteo estaria preparado para liderar sem ter ele por perto. Ele já imaginaria o que iria acontecer com ele. E Paulo, ele escreveu a Timóteo sobre as coisas que mais importavam. Era um assunto, gente, que ele queria ter certeza que Timóteo entenderia. Coisas que precisavam sobreviver, mesmo depois do reinado de Nero, que ia além da própria vida e que precisavam sobreviver nos próximos anos. Essa mensagem. Então, Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo, ele escreve lá, olha, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, está lá na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Paulo, ele queria ter certeza que Timóteo entendia que a Escritura faz parte de quem nós somos e de onde nós viemos. E ela também nos ajuda a respeito para onde estamos indo, como sendo seguidores de Jesus. O mesmo Deus que falou, gente, através dos autores das Escrituras, ele pode falar sobre a vida para você e através de você. É por isso que a Bíblia, ela é tão importante de ler. É assim que a Bíblia funciona. É o Espírito de Deus agindo por meio das pessoas que escreveram. E o Espírito de Deus agindo por meio de você, de nós, conforme você lê. Para melhor ajudar você, como viver. Então, a Bíblia, ela é feita de palavras escritas em páginas, não é? Claro, mas não é como as palavras antigas, em qualquer página antiga. Há algo, gente, que torna as palavras da Bíblia diferentes de qualquer outro documento já escrito. À medida que você lê, que você estuda e memoriza o que está escrito, é como se o sopro de Deus se move no texto, em seu espírito, de modo que ele é inspirado por Deus e vai te instruir e que te ajuda a ser santificado. Paulo sabia disso. Então, o que nós vamos fazer com isso? Para onde nós vamos? Como tiramos essa vida inspirada por Deus da Bíblia e inserimos nas nossas próprias vidas? Bom, para começar, nós precisamos mudar a maneira como nós vemos a Bíblia. Precisamos mudar o motivo pelo qual nós lemos a Bíblia. Nós precisamos decidir ler a Bíblia não porque ela nos dá resposta, não porque ela é um manual de instruções, mas por ser onde, presta atenção, nós podemos encontrar Deus e conectar com Ele. Nós devemos ler a Bíblia porque nós podemos encontrar Deus lá. Ele está nas palavras e nas páginas. Porque Deus, Ele soprou vida em nós. E Ele quer que nós experimentemos uma vida abundante. Ler as palavras nas quais Ele inspirou vida nos ajuda a descobrir isso. E é por isso que, quando se trata da Bíblia, gente, nós a lemos, por quê? Porque Deus está nela. Pelo fato do Espírito de Deus estar nas palavras e o Espírito de Deus estar em você.
É importante colocar as palavras de Deus em você. Ler as palavras de Deus tem o potencial de dar mais vida a você e a mim. Tem o potencial de incentivar você quando você se sente para baixo. Deus te trazer sabedoria quando você não tem certeza sobre como pensar ou lidar com algo. De trazer compreensão quando você tem dificuldade de saber como amar alguém. Todas essas coisas são importantes. Todas essas coisas tornam você melhor na vida. Colocar as palavras de Deus em você acontece quando você memoriza a palavra. E é uma das coisas da vida que pode não parecer útil, tá? Até você precisar dela. Embora você possa sempre ter uma cópia da Bíblia, né, enfiada no seu bolso, graças ao nosso telefone, smartphone, há algo poderoso em tê-la guardada aqui, no coração e na mente. A única coisa que você tem que abrir é a sua mente quando você se sente para baixo, quando você está inseguro, perdido, ansioso. O Espírito de Deus em você se conecta com o Espírito de Deus nas palavras. É por isso que eu quero que você tente memorizar algo nessa semana. Vamos lá! Eu quero que você faça uma coisa essa semana. Simplesmente. Primeiro, escolha uma passagem que se destaca para você, que você lê e te toca. Leia em alta voz. Pode escrever, fazer uma música, ou faça o que tiver que fazer para você decorar ela. Em terceiro lugar, talvez ela não vai ser útil imediatamente. Talvez não. Mas, de qualquer forma, ao longo do tempo, preste atenção à forma como esse versículo que você memorizou vai te ajudar a tomar decisões. O ajuda a lembrar o que é importante. E ajuda você a se sentir conectado com Deus. E aqui está outro benefício. A palavra de Deus, ela não apenas tem o poder de soprar vida em você, mas tem um poder de sobrar vida na vida dos outros através de você. Quando você tem o Espírito de Deus e a palavra de Deus em você, é mais provável que ela saia de você. Quando o seu amigo estiver enfrentando algo difícil, ou quando algum dos seus irmãos se sentir para baixo, você tem o poder de dar vida a tudo que ele estiver sentindo, trazendo à tona algo que você se lembrar da palavra, que você memorizou. É por isso que a Bíblia é útil, é por isso que a Bíblia é importante. Deus pode impactar a sua vida de maneiras únicas quando você lê e quando você memoriza a Bíblia. Ou seja, você descobrirá coisas sobre Deus nas Escrituras que não necessariamente será capaz de encontrar em nenhum outro lugar. É por isso que vale a pena, presta atenção, investir seu tempo em memorizar os versículos, para permitir que o Espírito de Deus, pelas Escrituras, te ensine, te desafie, inspire. Mas é o seguinte, ler um documento escrito há milhares de anos, em uma época diferente, em uma cultura diferente, com detalhes que são confusos, várias formas de literatura misturadas em uma linha de tempo não linear, não é fácil. Muitas vezes pode parecer trabalho, não vida. Eu entendo. Conhecer a Deus, gente, é como conhecer qualquer outra pessoa. É um relacionamento. E é um processo. Você vai descobrir que o sopro de Deus no texto e em nós acontece quanto mais você lê
mais você encontra Deus nela. Veja a razão disso ser tão importante agora. Eu sei, como adolescentes, vocês estão em um estágio muito especial na vida, em que são maduros e independentes o suficiente para estabelecerem a sua própria fé, e não a fé dos seus pais, dos seus avós, mas uma fé real, que seja sua. Eu sei que você tem questionamentos, mas a fé verdadeira e madura, ela não acontece quando você passa um tempo conhecendo a Deus, encontrando Deus escondido nas histórias e na palavra de Deus. Uma fé real, pessoal e madura acontece quando você pega a Bíblia e descobre por si mesmo. É isso que eu quero para você. Então, como alguém que conhece Jesus e o segue há muito tempo, eu posso dizer que eu conheço de maneira diferente por causa do que eu encontrei na Bíblia. E que eu preciso encontrar a cada manhã. E sabe quando eu comecei a conhecer a Deus lendo a Bíblia? Na idade de vocês. Quando eu tinha, em média, uns 14, 15 anos. E eu lia antes de ir para a escola. E hoje, ainda leio a Bíblia, porque Deus está nela, porque eu quero conhecê-lo melhor. E eu quero isso para mim e para você.